oposto à justificação. Meus irmãos, e nós vamos ver que a justificação é algo que Deus também nos dá. Abre para João capítulo 6. Eu estou mais ou menos no mesmo lugar em João 6, 37. Olha o que João 6, 37 diz: todo o que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, o quê? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma o quê? Lançarei fora. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma será lançado fora. O que o Pai deu para Jesus Cristo, Cristo de modo nenhum nunca lançará fora. E de modo nenhum nunca vão ser lançados fora. Nenhum homem que venha a Cristo será lançado fora. Não há e nunca haverá qualquer circunstância em que Deus lançará os seus filhos longe do seu amor, nem de seus braços ou da sua família. Estes salvos não podem perder o que o Senhor Deus lhes tem dado através da sua soberania. Eles não vão ser lançados fora. Olha para João capítulo 10, mais algumas páginas na frente. João 10, 27 a 30. João 10, 27 a 30 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna. Eu lhe pergunto de novo, outra vez: quando é que a vida eterna termina? Se a vida que Ele nos dá é eterna, então quando é que pode cessar? Existe possibilidade de uma vida eterna terminar ou cessar em algum ponto? Não, é vida eterna. E outra vez, é simples, não precisa ser gênio para entender essas coisas. Diz aí, a vida eterna, e nunca hão de perecer, não só isso, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que quem? Todos. Isso inclui você. Eu escutei a assembleia dizer: mas pastor, se eu quisesse deixar, eu deixava. Eu perguntei para ele: você é maior que Deus? Você tem mais poder do que Deus? Quer dizer que Deus não pode lhe segurar? Você tem mais forças e mais poder de Deus, que Deus não consegue lhe segurar? É maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Meu Pai. Queridos, nesse texto temos tanto a preservação como a perseverança. Jesus se coloca como o bom pastor. Seu cuidado pelas ovelhas é enfatizado pelo fato de que um bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus afirma para os ouvintes que suas ovelhas o seguem. Nunca vai ver uma ovelha de Jesus Cristo não seguindo a Jesus Cristo. Se a ovelha, entre aspas, não está seguindo o bom pastor, não é ovelha, é bode. E como eu já cansei de correr atrás de bodes. Quem foi, pastor? Ali falou sobre bodes, né? Eu fiquei rindo lá no meu assento. Eu criei ovelhas e já criei bodes. O meu pai, para nos ensinar as lições da vida e responsabilidade, e ele queria ser fazendeiro, queria ser muitas coisas na vida, e ele inventava de criar responsabilidade em nós, nos dando responsabilidade. Eu já criei galinha, coelho, bode, ovelha, gado, já ajudei a criar tudo. O que mais me desgostou de criar foi o bode. Bicho ruim. Ele come tudo. A gente esticava arame farpado e ele comia o arame farpado. Ele come qualquer coisa, sabe? Ele come lata. Ele come tudo. E não, olha, se tem um buraco desse tamanho de manhã, de tarde é desse tamanho, ó. Sabe lá por onde ele anda? Aí você vai atrás, sempre correndo atrás do camarada, do cabra. Sempre dá um trabalho incrível. E, meus irmãos, as ovelhas de Jesus Cristo seguem Jesus Cristo.
sempre, sempre seguem Jesus Cristo. Jesus afirma que as suas ovelhas o seguem e que nenhuma ovelha perecerá e que nenhuma pode ser arrebatada de suas mãos. Meus irmãos, isto é perseverança e preservação. Cristo dá a vida eterna e não perecerão e ninguém pode arrebatar. Queridos, estes são somente alguns exemplos do ensino de Cristo no livro de João sobre essa doutrina. Paulo também pregou muito a respeito da perseverança e preservação. Romanos capítulo 8, 28, todos conhecem esse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem. E queridos, todas as coisas aqui é absoluto, não é um termo relativo, é todos mesmo. Todas as coisas cooperam para o bem. Para quem é que cooperam? Para os que foram chamados por Ele. Os chamados de Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. A pior coisa que pode acontecer, o pior acontecimento na sua vida, conforme a palavra de Deus, a pior coisa imaginável que poderia lhe alcançar nessa vida, acaba sendo para o seu bem, não para lhe prejudicar, para o seu bem. Para o seu bem. Então, o que pode acontecer se todas as coisas cooperam para o bem? O que poderia de mal nos acontecer? Se todas as coisas cooperam para o bem. A segurança está sobre os que são chamados conforme o propósito de Deus. Nós gozamos uma segurança eterna. Nossa eleição serve de base para a nossa preservação e perseverança. Queridos, a nossa própria eleição antes da fundação do mundo já nos assegura a nossa posição eterna em Jesus Cristo. Podemos ter certeza, por causa da nossa eleição, que seremos preservados e vamos perseverar para herdar esse chamado na eternidade. Eleição incondicional para a salvação garante que todas as coisas cooperarão para o bem dos filhos de Deus. Temos certeza que a pior coisa que poderia acontecer conosco vai cooperar para o nosso bem e para a glória de Deus. Agora, nós temos, os assembleanos sempre falam, e a Igreja Universal sempre fala em corrente. Eu tenho uma corrente hoje à noite, hoje de manhã, já quase errei, hoje à tarde. Romanos capítulo 8, nós temos uma corrente inquebrável na palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29 a 30 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Agora, antes da fundação do mundo, Deus colocou o seu amor incondicional sobre uma multidão de pessoas específicas. Com Deus existe somente o eterno presente. Deus não vive no tempo, queridos. Ele vive na eternidade, no eterno presente. E aquilo que Ele determina e determinou, o que nós consideramos no passado, para